Olá. O assunto é o decreto do governador de Brasília, publicado sexta-feira passada. No geral, é a situação do comércio fechado durante essa luta, essa guerra contra essa doença. Não gosto nem de falar o nome. Bom, a reabertura do comércio que era prevista para amanhã, segunda-feira, foi prorrogada por mais uma semana, que vai ser na outra segunda-feira, dia 29 de março, ok? Hoje é domingo, aqui em Brasília, dia 21 de março de 2021. Nesse mês, serão 21 dias com as portas fechadas, sem faturamento, sem gerar impostos, e os empresários ainda precisam pagar água, luz, fornecedores, aluguel, salários, empréstimos, IPTU. Eu vou tentar seguir o máximo possível aqui o roteiro que eu escrevi, porque senão eu vou improvisar demais e vai ficar muito longo. Então vamos lá, prosseguindo. Por falar em IPTU, o governo aumentou a quantidade de parcelas desse imposto como se estivesse ajudando os empresários. Pura conversa fiada. Teria que abater no IPTU todos os dias que os estabelecimentos foram obrigados a ficarem fechados no ano passado. Para os pagamentos de salários, férias, dias com os empregados em casa, demais compromissos, todos que tinham alguma reserva na sua empresa gastaram e torraram até as suas reservas pessoais, além de que ainda obtiveram empréstimos que agora, a partir desse mês, precisam começar a pagar. Os empregadores não têm mais de onde tirar recursos. A verdade é que o empreendedor está sendo mais penalizado. Muitos já fecharam as portas, definitivamente, e devendo para todo mundo. Quebrados e devendo. Nós que ainda estamos de pé, vamos deixar a coisa desandar e ir pelo mesmo caminho? Não. Nós precisamos encontrar soluções. E isso tem que ser agora. Tem que ser agora. Estamos revoltados. Eu mesmo ontem ia fazer essa gravação, comecei a fazer, mas eu estava muito áspero. Deixei para fazer hoje. Espero que eu esteja menos áspero. Estamos revoltados, sim, tristes também e até desesperados. Essa é a situação que nós vivemos hoje. Não temos nenhuma garantia de que no dia 29 de março, na outra segunda-feira, poderemos reabrir as portas. Não temos como pagar as contas. Não sou contra a vida, não. Não sou a favor da morte, não é isso. Eu também tenho família, tenho parentes, tenho amigos. E respeito a vida de todos. Mas eu sou a favor, sim, de pessoas capazes que tenham o discernimento e a inteligência para lutarem contra essa doença, sem emoção, de forma que o resultado seja o bem de todos, de todos. Isso é tarefa de nossos governantes. E a execução tem que ser do executivo. Mas criaram uma confusão total, em nosso país. Pelo menos aqui. Todos os poderes querem governar. Cada um à sua maneira. E o pior, vendo apenas um lado da situação. Estão vendo só um lado. São atos sem visão, sem estratégia. Me parece mesmo que cada um
quer puxar a sardinha para o seu lado. Pensando somente em colher frutos políticos. A solução do problema da saúde está nas mãos da medicina. Mas quem deve coordenar o cenário todo são os dirigentes. Precisa de uma administração disso tudo. E essas pessoas que estão investidas desse poder é que tem que coordenar a situação. Não é um especialista que vai dizer o que é que tem que ser feito. Ele vai procurar resolver o problema da doença, mas quem vai coordenar e falar como o país vai se portar são outras pessoas. Agora, se a medicina diz que tem de haver um lockdown, não tem outra saída, pelo menos por enquanto, então esse lockdown, meus amigos, tem de ser total. Dessa forma, todos seriam atingidos pelas consequências, e não só alguns, como está acontecendo. Os supermercados estão sempre abertos. Os ônibus andam lotados. Empresas de segurança funcionando normal, mesmo com o órgão fechado. E uma loja de móveis ou de roupas, ali da esquina, da entrequadra, do shopping, que tem pouco trânsito de pessoas, fica fechada. 2 pesos e 2 medidas? Por que os decretos do GDF não falam em normas para o transporte público? Por que não são fiscalizados? Tem coisa aí, tem coisa aí. Vocês se lembram, na época do transporte alternativo, a fiscalização aqui em Brasília, em todas as regiões administrativas, funcionava que era uma beleza, né? Então tá, que venha um lockdown total, fecha tudo, durante 30 dias ou mais, o que for preciso. Mas todas as contas também devem ser paralisadas. Salários privados, salários públicos, aposentadorias, aluguéis, boletos, todos participando da resolução do problema, e não apenas alguns, como está acontecendo desde um ano atrás. Agora fica essa frescura de abre e fecha, fecha, abre, uma imposição aos comerciantes e ao povo que parece ser apenas um exercício de poder desses caras. Estão se sentindo o Deus Sol? Ou a rainha da Inglaterra? Quem banca a economia? Não é bem essa palavra até. O que mantém a população de um país é o trabalho do seu povo. São os empresários que vendem mercadorias e serviços. São as indústrias. É o produtor rural na sua labuta diária. E até o empregador doméstico. A saúde não sobrevive sem a economia de uma nação. Todas essas atividades precisam de mão de obra, geram empregos e renda para que cada um possa se manter com dignidade. E o mais importante, geram impostos para que o governo federal, estadual e municipal possam retornar, quando não tem corrupção, né? Retornar com a educação, saúde, segurança e socorro aos menos favorecidos, através dos programas sociais. Dizer para todos ficarem em casa é inocência, é fantasia. O funcionário público, o aposentado que tem uma renda mais ou menos, e aqueles que ainda possuem alguma reserva, têm condições de comprarem comida nos supermercados abertos e que não fecham.
E os demais? A maioria? Como é que fica? Eu não poderia deixar de falar que precisamos todos os empresários, tomar decisões. E tem que ser agora. Ou vamos esperar até a falência e ainda ficar devendo? Temos de encontrar soluções. Agora. Ou fechar, abandonar tudo e ficar em casa. Tenho algumas sugestões. Todos, repito, têm de pagar a conta e não apenas alguns. Fornecedores, prorrogar os boletos sem cobrança de juros. Não aceitem juros de forma nenhuma. Juro zero. Se não quiserem negociar, devolver a mercadoria, se tiver a mercadoria ainda em estoque, ou devolver o que tiver. Devolvam. Se o fornecedor não quiser a mercadoria de volta, documente isso e não pague os boletos. Precisamos mudar essa mentalidade do fornecedor ser o dono da negociação. Sempre do jeito que ele quer, né? Vamos inverter isso. Temos que inverter isso. Empréstimos é a mesma coisa. Não pagar também. Nada de pagar, nem parte, que isso vai fazer falta lá na frente. Não pagar nada. Prorrogar todos os vencimentos junto aos bancos, sem acréscimo nenhum. Sem nenhum acréscimo. O banco não vai fazer? Então não vai receber. Uai, como é que você vai pagar com acréscimo? Correndo juros, sem ter nada, sem ter renda nenhuma. Tem que ser todo mundo pagando a conta. Não é só o empresário que tem que pagar essa conta. O banco tem que negociar. Não negociou, não? Não paga. Não paga. Não estou querendo declarar moratória, nada. É uma paralisação. Paralisação. Tem que parar de todos os lados. Não é só de um. Aluguéis. Também precisam ficar parados os aluguéis, a cobrança de aluguéis. Eu sei que os proprietários precisam daquela renda. O comerciante também precisa do faturamento, o empregado precisa do salário. Todo mundo precisa. Mas se é para parar, tem que parar tudo. E não é, o aluguel não é para fazer igual o governo fez com o IPTU aqui, de aumentar a quantidade de parcelas, mas com o mesmo valor. Quer dizer que você vai pagar de qualquer forma, né? Vai, concede um desconto agora, mas para receber depois o empresário vai ter que pagar, mesma coisa. Não tem, mesmo porque as receitas que os empresários deixaram de ter durante esse 1 ano de pandemia, e ainda vai ter mais dias ou meses pela frente, essas receitas não serão recuperadas. Acabou. Não tem recuperação. No futuro, as receitas lá do futuro serão para honrar as despesas correntes e não para pagar do passado. Impostos. Não haverá impostos, né? Não tem renda. Salários. É o mais doído de falar, mas tem que falar. Nós temos que... não temos opções. Também devem ficar paralisados. Não tem recurso, não tem como pagar. Aqui tem uma solução, que é um acordo individual com os trabalhadores, sem interferências. A criação de uma licença não remunerada para manter o emprego, esperando o retorno. Constando nesse documento que o estabelecimento, toda vez que o estabelecimento for fechado pelo governo, automaticamente esse documento estará valendo. Aqueles que ainda têm condições podem criar
uma licença remunerada parcialmente e fazer constar um percentual tipo 20% ou 30% do salário do empregado nesse documento, que automaticamente será acionado toda vez que as suas portas forem fechadas. Isso é legal? Está na legislação? Não está na legislação. Mas não temos de onde tirar recursos para pagar o trabalhador para ficar em casa. Vamos fazer mágica? Uma mágica? Poderá haver consequências para os empresários? Sim, poderá sim. Mas teremos uma justa causa em nossa defesa. As operações foram obrigatoriamente encerradas pelo poder público. E a empresa ficou sem recurso para pagar o trabalho que não foi feito. Os que não aceitarem esse tipo de acordo, os trabalhadores que não aceitarem, paciência. No meu modo de ver, só restará a demissão. E seria talvez até uma demissão por justa causa. O seu comércio foi fechado. Ou, a seu critério, sem justa causa. Mas mesmo assim, sem o devido pagamento dessa rescisão, as verbas rescisórias são devidas, mas sem o pagamento por falta de recurso. Quanto aos honorários do contador, mais especificamente dos escritórios de contabilidade, tem uma diferença. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, tá bom? Pois continuamos a trabalhar. Nós não paramos. E estamos trabalhando muito mais do que antes, no sentido de manter as obrigações fiscais obrigatórias, cálculos trabalhistas e até os assuntos aleatórios, que são muitos. Então, nós aqui na J Contas Contabilidade estamos no mesmo barco. Há um ano que estamos concedendo descontos nos honorários. Em alguns meses foram de 50%, em outros de 30%. E até no mês passado diminuímos esse desconto para 10%, acreditando que a retomada seria agora. Mas não aconteceu. Então, nesse mês de março, agora, o desconto nos honorários será de 50% para os que estão obrigatoriamente com as portas fechadas. E de 20% para os demais, que também sofrem as consequências. O movimento é bem menor, né, do que em época normal. Além dos descontos, fomos obrigados a demitir bons trabalhadores treinados aqui na casa. E fizemos empréstimos também. E ainda não sabemos como e quando vamos ter condições de pagar. Uma coisa é certa: se vocês fecharem as portas definitivamente, ou deixarem de pagar os honorários, nós também os acompanharemos. Para terminar essa fala, que já está longa, tenho uma mensagem para todos vocês. Não vamos nos entregar. Não. Em alguns momentos estaremos desanimados, mas temos de levantar a cabeça e buscar coragem para tomar as decisões, mesmo que sejam dolorosas. Se apegar a cada um com seu Deus, pensar, analisar e não esperar muito. O tempo não para. O tempo não para. Pensamento positivo. Jamais entre em desespero. Isso não. E tenha muita esperança que melhores dias virão.